Obrigado, presidente. Quarto dia da semana do ICMS, né? Bom dia a todos os contadores e participantes do nosso quarto dia do ICMS, né? Sejam todos bem-vindos a mais esse dia de compartilhamento e troca de conhecimento. Bom dia, Sandra. Agradeço também mais uma vez à equipe da Cefim pela parceria, ao apoio de todos os e apoio, né, de todos os participantes e aos nossos conselheiros que também estão na nossa sala aqui virtual participando, né? Conselheiro Valdenilson e outros que aqui estão, né? Valdenilson de Ji-Paraná, que está presente desde o começo da semana, acompanhando todo esse trabalho. Bom, hoje nós teremos nosso quarto dia e teremos a palestra com o tema Restituição no EPAT e Regimes Especiais, que será proferida pelo Márcio Passos e o Miguel Dive. Passo a palavra, né, para dar suas considerações iniciais ao nosso coordenador da Cefim, Antônio Carlos. Acho que ele está na sala. Está sem som? Acho que está sem som. A Heloísa pediu, o Fernando falou, não, ela não. Só um segundo, tá? Tá bom. Bom, aproveitar a oportunidade para lembrar dos colegas para visitar a nossa página lá na internet, dar suas colaborações, sugestões de temas, né? Para que a gente possa desenvolver sempre mais e melhor cada curso, cada evento, e assim a gente possa contribuir com a classe. Só um minuto que vamos já iniciar. Bom dia. Bom dia. Agradeço aí a deferência. Como cada dia a gente tem se debruçado por temas diferentes, essa importância que a GETRI vai apresentar hoje desse processo virtualizado, eu considero ele de forma macro mais um tijolinho nessa redução do custo Brasil, que move tantos deslocamentos, tanta burocracia, tanto papel, e quando a gente virtualiza um processo ou diminui uma etapa que tem que ir presencial, você pega um contribuinte lá de São Felipe, lá de Castanheira, onde não tem um contador, tem tecnologia, tem tudo, e tinha que se deslocar. Isso é de uma importância tão grande, é um momento tão histórico, que até chega a dar uma satisfação para nós, gestores, de fazer parte desse momento histórico. Nós já temos aí uma quantidade de processos virtualizados, de favores fiscais, a questão por exemplo, do IPVA, teve um aplicativo criado aí pelas gerências, a GETRI com a TI, quando tivemos aquele desconto dos 20% e muita gente não operacionalizou. Então, tudo é coisa que vem para melhorar. Eu peço aí a compreensão da classe contábil, que é uma jornada nova, é suscetível, às vezes não está no prazo, mas o negócio é tão gostoso de quando você elimina a burocracia e quando você aprimora procedimentos, isso diminui o peso do Estado, isso diminui a possibilidade de erros, porque, às vezes, um processo no papel, como era antigamente, ele tendia, às vezes, a não estar no prazo ótimo que a pessoa precisa, e, de fato, faz com que a sociedade tenha a percepção de que o Estado está trabalhando para melhorar a vida dela. Isso, por trás disso, tem contratações de consultoria, contratação de profissionais, tem servidores que se dedicam para modular, são discussões. E quando inaugura, não é tão simples só mostrando aquilo ali, tem todo o fluxo por trás para que funcione. Então, eu quero parabenizar aí a nossa gerência de tributação por estar iniciando essa nova jornada ali, parabenizar a área de TI, parabenizar o nosso escritório de negócios e desejar que a compreensão desses artefatos seja uma jornada facilitada para os contadores, tá bom? Desejar sucesso e que esse diálogo para que realmente a solução venha a melhorar a prestação de serviço dos contadores para seus clientes. Isso aumenta a satisfação, é bom para todo mundo. E também a satisfação com o governo do Estado, que oferta mais esse salto de qualidade nas relações fisco-contribuinte. Então, assim, me dá um sentimento de pertencimento, de entrega, que é muito bacana. Então, cumprimentar, como vocês falaram, quero cumprimentar a todos e passo a palavra para a senhora conselheira Rosa, na condução dos trabalhos, e não canso de parabenizá-los pela iniciativa.
Obrigado, obrigado, coordenador. Eu acho que está tudo ok com o nosso palestrante de hoje, né? Tá com áudio? É o Márcio, o Miguel, né? Estão com áudio? Estão ouvindo? Beleza. Podemos iniciar? Eu estou vendo fala, mas o microfone está mudo. Vocês estão nos ouvindo aqui? Ah, tá ok agora? Vocês estão ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Podemos Parabenizar a iniciar? GTEC também, né? Que não só a GTRI, mas a GTEC também, que é parte da construção e é pioneira. Parabéns, Verdade. Miguel. Parabéns mesmo. Podemos Obrigado. iniciar então, né, Miguel? Miguel, posso passar a palavra para você? Tá ok. Bom dia, muito obrigado aí pelas palavras, tanto da conselheira Rosa, do presidente Jair, do nosso coordenador Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia aos profissionais da contabilidade, bom dia aos nossos colegas aqui da Secretaria de Finanças também, que estão acompanhando, que estão participando. Bom dia ao pessoal externo. Hoje e amanhã nós temos um evento interno aqui da Secretaria, então eu sei que a equipe nossa vai estar um pouco reduzida, mas eu agradeço aí a participação de todos que estão nos acompanhando aqui também, e a vocês também pela disponibilidade de estar nos ouvindo aqui. Vou fazer a apresentação aqui inicial dos componentes que estão aqui hoje com a gente, né? Vão participar conosco aqui da palestra. Meu nome é Miguel Dibi, eu sou gerente de incentivo tributário, gerente da GTEC, né? A abreviatura nossa é GTEC, Gerência de Incentivo Tributário e Estudos Econômicos. É a gerência mais nova aqui da coordenadoria. Ela assumiu uma parte dos papéis que estavam na GTRI, que é o do nosso colega Márcio aqui, com a equipe dele, dos benefícios dos regimes especiais, né? E foi uma fusão da parte dos regimes especiais que estavam na GTRI com uma parte da antiga CONCIT, que é a Coordenadoria de Incentivo Tributário, que assessora o CONDER. Então, nós trouxemos para cá também a Lei 1558, que é conhecida como a Lei do CONDER, Incentivo Tributário do CONDER para as indústrias do Estado. Então, foi uma junção dos benefícios, através dos regimes especiais, e do incentivo tributário que estava dentro da CONCIT. Então, hoje nós temos também, são dois núcleos, né, que tratam de benefícios e regimes, um núcleo de regimes especiais, o chefe do núcleo é o Luciano, o auditor fiscal Luciano Alex, e o outro núcleo é o núcleo de coordenação, planejamento de incentivos tributários e benefícios fiscais, que o Jailton é o chefe do núcleo. Está aqui conosco também a Camila, a auditora fiscal, Camila Jéssica, também que trabalha no núcleo de regimes especiais. Além disso, nós temos mais o núcleo de estudos econômicos, né, que é o nomezinho final ali da gerência, né? Estudos econômicos. Também está com os nossos colegas ali, que não participam com a gente hoje, mas eles estão na retaguarda, são os colegas que possibilitam aí os cálculos de impacto, a parte de orçamento, o que nós podemos e não podemos fazer. Afinal de contas, a responsabilidade fiscal, ela tem sempre que nos nortear. Vou passar aqui para o Márcio fazer a apresentação dele e dos colegas que estão aqui com ele, aqui na sala. Depois a gente começa com a apresentação em si. Bom dia a todos. Tá? Bom dia, Márcio. Bom dia, conselheira Rosa. É sempre importante, né, essa parceria aí junto com o CRC, né, porque sempre aproxima o fisco não só, né, com profissionais de contabilidade, mas com a sociedade em geral. Isso é de suma importância. Bom, eu sou gerente de tributação, né, está aqui comigo a substituta, gerente de tributação, auditora Márcia, que é a chefe do núcleo de restituição, certo? O colega Heleno, auditor fiscal, né, que além da restituição faz consultorias também, e o colega Diego também, auditor, que também elabora pareceres também, né, e também faz restituições também. Bom, então, a gerência de tributação hoje, como o Miguel falou, a parte de regime especial antes era com a GTRI, né? Aí ela saiu, agora está com a GTEC. Nós somos responsáveis aí para elaboração de normas, né? De consultorias tributárias e também de restituição, né? Nós fazemos aí também os pareceres acerca de pedido de restituição.
E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho justamente sobre isso, né? A restituição aí de tributos administrados pela Coordenadoria da Receita, no caso ICMS, TCD e IPVA, né? E conciliando isso também em relação ao EPAT, que é uma novidade aí, né? Que como acontece com as consultas, né? E também com os regimes especiais. Aí eu vou passar agora para o colega Miguel já dar o show dele aí sobre regimes especiais aí. Tá, vamos lá. Nós recebemos aqui algumas demandas do CRC, né, os assuntos, os trend topics, né, os assuntos mais solicitados para vocês nos repassaram, e entre os mais solicitados estava essa parte de restrição, estava a parte de regimes especiais também. Agora, se a gente fosse falar de regimes especiais, nós temos hoje uma quantidade muito grande de regimes especiais. Então, nós optamos por escolher um regime especial, e nós pegamos o regime especial hoje, que é o mais solicitado. É o da Lei 1473, né? 473 de 2005. Hoje, nós temos dois benefícios, dois regimes que são mais solicitados. O da Lei 1558 e a 1473, ela passou na frente em quantidade de empresas ativas aí com regime especial. Ela está hoje com uma quantidade de empresas maior do que a própria 1558, que sempre foi o carro-chefe nosso como incentivo tributário. Então, essa opção aqui foi para poder não ficar divagando muito e poder fazer uma apresentação que fosse esclarecer para vocês ali algumas dúvidas com relação ao regime. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. A Nela está lá em cima. Acho que se for aqui na... compartilhar. Eu preciso que vocês me deem um feedback quando estiver aparecendo a apresentação para vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, mas Sim? em modo edição. Agora eu vou colocar aqui, era só para confirmar se já estava recebendo. Está em tela cheia agora? Modo apresentação? Ainda não. Ainda não. Para nós aqui já está em modo apresentação. Talvez tenha que compartilhar a tela toda, em vez de só a janela. Tá. Vamos tentar fazer aqui uma alteração. O colega está dizendo que talvez eu tenha que colocar... Tela cheia. Ainda não. Sim, estou mudando aqui a fórmula da apresentação. E agora? Tá em modo Agora apresentação? sim. Agora sim. Então, pronto. Então, aqui, Lei 1473, de 3 de maio de 2005. Essa é uma lei antiga. Ela já vai completar o ano que vem 20 anos, né? No começo, essa lei, ela gerava algumas dúvidas. Essa lei aqui, uma lei que o próprio Estado, ele meio que se envergonhava um pouco da lei, porque ela era uma lei que ficava na gaveta, vamos dizer assim, né? Ela não estava convalidada pelo CONFAS, então isso trazia algumas inseguranças. E talvez pelo advento da Lei Complementar 160 e do Convênio ICMS 190, quando essa lei foi realmente depositada, está convalidada, ela não gera insegurança jurídica mais, nós tivemos esse crescimento nas adesões a esse incentivo. Então, a partir de 2017, com o advento da Lei Complementar 160 e do Convênio ICMS 190, essa lei está convalidada, ela está devidamente depositada no CONFAS, e ela não gera mais insegurança jurídica que algumas empresas tinham para fazer adesão a esse benefício. A lei nossa interna, que é a 1463, como já disse, né? E nós temos uma instrução normativa que trata dos detalhes da operacionalização dessa lei. Essa lei consiste em que, num crédito presumido de até 85% do valor do imposto devido pela saída interestadual de mercadoria importada do exterior. Tá? Esse importado do exterior, ele merece um destaque, porque nós temos uma vedação, nós vamos ver ali para frente, de aquisições de mercadorias internas. Então, ela não basta que a mercadoria tenha sido importada em algum momento do exterior e depois seja adquirida pela empresa aqui no estado de Rondônia. Ela tem que ser uma operação realmente de importação.
Além do crédito presumido, tem mais uma outra vantagem, que é o diferimento do imposto da operação de importação para o momento das saídas. Então, quando for dar as saídas, aí você vai fazer a apuração em conta gráfica e vai lançar o crédito presumido de 85%, ou seja, tem 85% de desconto, vai fazer o recolhimento dos 15% remanescentes. Em via de regra, a alíquota de saída ela é 4%, em via de regra, mas tem algumas situações que ela não é 4%. Então, o cálculo seria 15% de 4%, daria 0,6% a carga tributária. Tem uma outra contrapartida que nós vamos ver ali na frente, que ela onera um pouquinho a operação, mas ainda é o incentivo para operações de importação mais vantajoso que nós temos no país. Fizemos análises já comparativas com outros estados, tem alguns estados que competem com essa lei, mas os outros estados, eles exigem algumas coisas que encarecem ou restringem, né? A gente pode ver de duas maneiras. Restringe as operações. Uma das restrições é que a importação, que o desembaraço seja feito em algum porto localizado naqueles estados. E nessa operação nossa aqui, o desembaraço aduaneiro ele pode ser feito em qualquer porto do país, não obrigatoriamente precisando passar por Rondônia. E uma atenção que nós colocamos aqui é que não se aplica o benefício dessa lei às operações de importação por conta e ordem de terceiro. São apenas operações próprias. Requisitos para usufruir. A empresa deve estar estabelecida no estado de Rondônia, em situação normal e ativa, claro, realizar operações exclusivamente abrangidas pela lei, ou seja, operações exclusivamente de importação de mercadoria do exterior, entregar mensalmente o SPED na FD, e tem uma vedação aqui importante, não realizar operações com petróleo e seus derivados, combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, bem como qualquer insumo utilizado na cadeia produtiva de combustíveis e lubrificantes. Operações com energia elétrica também são vedadas. E é necessário a celebração de termo de acordo com a Coordenadoria da Receita Estadual. Uma contrapartida que eu falei que onera um pouco a operação é esse recolhimento de 0,2% sobre a base de cálculo das operações. Isso deve ser recolhido para o FIDER. Então, seria o 0,6% mais 0,2%. Então, o total da carga tributária ficaria em 0,8%. É muito atrativo. Apresentar uma garantia. Nós temos que ter uma garantia para poder assegurar o recebimento do imposto, uma eventualidade de algum problema com as empresas, e esse valor é de 2.000 PFs. E isso é atualizado anualmente até o dia 30 de março de cada ano, 31 de março, não, mas a gente coloca dentro do mês de março, as empresas devem fazer a atualização anual do valor da garantia. E a empresa também tem que gerar empregos dentro do estado de Rondônia. Das exceções para importação, aquela vedação ali que nós fizemos ali, o destaque de combustíveis, de petróleo, de energia elétrica. Tem um tratamento na IN 63 de 2023, que ela dá o detalhamento de como proceder se a empresa quiser utilizar alguma daqueles produtos vedados. Tá? Ela tem que apresentar um requerimento específico para esse fim, antecedência mínima de 15 dias para o início da operação, não é para a chegada do produto no porto, é para o início da operação, porque ela tem um detalhamento, ela tem uma série de laudos e de certificados que têm que ser apresentados, têm que ser analisados, tem que ter uma descrição minuciosa da mercadoria para que nós consigamos realmente verificar se ela atende o que está de exceção daquelas vedações. Tem algumas exceções que tratam especificamente desses produtos, e elas têm que ser analisadas com bastante critério. Laudo técnico emitido há no máximo 45 dias, laudo técnico ou certificado de responsabilidade também, emitido há no máximo 45 dias, tem que ser tudo documentação recente. O pedido deve ser protocolado nas agências de rendas, a GITEC vai fazer a análise disso, a agência de rendas vai tratar o recebimento desse pedido,
vai fazer o saneamento da documentação e vai encaminhar isso para a gerência de incentivo tributário para fazer a análise. Chegando aqui, a documentação estando toda completa, nós temos 15 dias para poder fazer a decisão aqui do pedido, né? Sim ou não. Deixa eu tirar aqui, tem uma telazinha atrapalhando a leitura aqui. Comprovar, no prazo de até 60 dias a contar da autorização, o recebimento da mercadoria beneficiada. Então, aqui é um scriptzinho, né, de como funciona isso, mas é o que eu acabei de falar, né? Requerimento, 15 dias, 60 dias a contar da autorização, depois para efetivar a operação. Então, isso aqui é só uma parte gráfica dizendo o que a gente acabou de falar ali na tela anterior. A garantia. Como eu falei, tem uma garantia obrigatória, ela é de 2.000 PFs, ela deverá ter o seu valor atualizado anualmente, até pelo PF vigente, né, naquele ano, até o dia 31 de março. A gente pede para que esse prazo não seja utilizado na sua integralidade, né, que essa atualização seja feita um pouco antes, porque pode ter alguma diferença, pode ficar alguma documentação faltando, e é sempre bom ter um espaço para se trabalhar e evitar algum problema de suspensão ou de até mesmo cancelamento. Depois, nós fizemos uma alteração recente, eu não lembro se foi no começo desse ano ou se foi no ano passado, na sequência do processo. O processo, antigamente, a empresa, para fazer o pedido do acesso a esse benefício, ela já tinha que entrar com o depósito em garantia já. Então, isso, às vezes, tinha algum problema que podia até levar ao indeferimento do pedido por algum outro motivo, e a empresa estava com aquele dinheiro preso ali e não conseguia, depois tinha que entrar numa fila para poder ter o recurso devolvido e tal. Então, nós mudamos isso. Apenas no final da análise do processo, quando vai o termo de acordo para a assinatura do contribuinte, que ele pega e faz também, junto com a assinatura do termo de acordo, que ele faz o depósito, né, da caução exigido pela lei. Então, isso também facilita, dá um pouco mais de fôlego para a empresa e evita de ter um caso de um indeferimento de um pedido e a empresa ter que depois solicitar a devolução desse valor que tinha sido dado em caução. Aqui, no caso de uma caução bancária, né, tem essa atenção, a garantia deverá ser prestada pelo prazo mínimo de 12 dias, isso está especificado também na legislação. Então, aqui também há uma parte gráfica mostrando o que a gente acabou de explicar anteriormente. Principais vedações. Essa lei ela também impõe algumas vedações, além daquela situação de não poder operar com aquelas mercadorias, tendo uma exceção para elas também, mas tem umas vedações aqui que não são superáveis. Por exemplo, aproveitamento de outros créditos. Tem uma vedação expressa na legislação e quando o contribuinte faz opção por essa lei, por aderir a esse benefício, ele não vai utilizar os créditos relativos às entradas, tanto de mercadorias, produtos, bens ou serviços, inclusive concedidos por lei de incentivo fiscal. Ou seja, essa lei ela é não cumulativa, ela não pode ser cumulada com outra lei de incentivo fiscal também. Um outro requisito é não apresentar valor adicionado fiscal, VAF, negativo, que foi o assunto apresentado ontem pelos colegas da GEAR e da GFIS. Principais causas de perda de benefício. Aproveitamento indevido, né, de outros créditos, que tem a vedação, que eu falei agora na tela anterior. Não atualização do valor da garantia. Às vezes a empresa se distrai e não apresenta a atualização da garantia e tem o seu benefício cancelado. Isso é um motivo de cancelamento. Nós, preventivamente, mandamos com 30, 40 dias de antecedência a data limite de renovação, um ofício circular, lembrando todas as empresas que têm que fazer a atualização da UPF, do valor da garantia pela UPF nova e tudo, apesar de já estar disposto na legislação. Mas como nós já temos um histórico de ainda acontecer alguma situação de esquecer e tal, nós fazemos essa parte preventiva também. Mas é uma obrigação que já tem que estar no caderninho ali do empresário, do contador, fazer essa atualização da garantia. Não regularização das pendências que geraram a suspensão por prazo superior a 30 dias. Então, a empresa está suspensa.
ela tem até 30 dias para se regularizar. Passou de 30 dias, o motivo da suspensão perdura, ela já está passível de ser cancelada. E o outro motivo é a pedido do contribuinte. Observações importantes. A suspensão ou cancelamento do regime acarretará a exigência do imposto nas operações realizadas após o descumprimento. Ou seja, a empresa descumpriu alguma cláusula, que é motivo de suspensão ou de cancelamento, as operações que ela fizer a partir daquele descumprimento, ela vai ter que fazer o pagamento integral do imposto devido. E o envio da comprovação dos empregos, que é uma obrigação que nós falamos lá no começo, a geração de empregos dentro do Estado, ela deve ser feita mensalmente, a comprovação da geração de empregos aqui no Estado, e deve ser encaminhada para a nossa gerência ali através do e-mail gtec@cefim.ro.gov.br. A apresentação é essa, a parte teórica é essa parte aqui. Nós preferimos, né, privilegiamos deixar aberto aqui para o debate, para as perguntas, que nós vamos deixar no final da apresentação, depois que o Márcio tiver concluído a apresentação deles também. Aqui um agradecimento e aqui os nossos contatos também. E essa apresentação vai ser repassada para o CRC e vai ficar disponível, vocês vão poder acessar com os colegas ali do CRC para poder esclarecer demais dúvidas que a gente não tenha conseguido esclarecer aqui. Vou colocar nesse aqui. Tá, agora eu vou passar aqui para o Márcio, para a equipe dele. Tá com outro mouse por ali. Tá só teclado? Tá bom. Já estão visualizando aí, tela cheia? Sim, apareceu. Tá ok. Ótimo. Então, como o Antônio Caro já adiantou, né, essa questão agora da virtualização aí dos processos, a restituição também está seguindo o mesmo caminho das consultas e dos regimes especiais. Isso aí é muito importante, haja visto que você sai dessa burocracia toda, a questão de trabalhar com papel, evita retrabalho, né, e diminui até a chance de erros aí por parte dos contribuintes, no caso de atender aos prazos estabelecidos pelos fiscos. E, nesse sentido, em regra, hoje, pagou de forma indevida, né, tem o direito à restituição, né? Mesmo que, às vezes, o fisco não exigiu esse tributo, o contribuinte, em regra, ele vai ter direito à restituição. Haja vista que o tributo hoje ele não decorre da vontade do sujeito passivo, né? Ele é decorrente hoje de uma imposição prevista em lei. E, nesse sentido, hoje, temos algumas hipóteses aí de restituição de ICMS, né? Que, no caso, seria aí a cobrança ou pagamento espontâneo indevido ou maior que o devido, o erro, né, na identificação do sujeito passivo, alíquota ou cálculo do montante do débito, no caso aí de desconstituição de decisão condenatória, a não ocorrência do fato gerador presumido correspondente ao imposto pago por ST, né, não alcançado por ressarcimento, e nos casos aí de duplicidade de pagamento. Hoje, fundado aí, né, no princípio aí do enriquecimento sem causa, a restituição hoje está prevista, né, no CTN, no seu artigo 165, bem como no artigo 47 da Lei 688, e foi regulamentado aí no regulamento do ICMS de Rondônia, no seu artigo aí 234 e seguintes. Bom, hoje, a forma aí de restituição de crédito, a forma de restituição hoje, né, nós temos aí em crédito, né, que são os casos aí dos contribuintes do regime normal, inclusive aí o substituto tributário, em moeda corrente também, né, nos casos aí de pessoa física, os optantes pelo Simples, e também no caso aí de não inscrito ou com inscrição estadual baixada ou cancelada. E é importante ressaltar aí que quando houver saldo credor existente na data do encerramento das atividades da empresa, não vai comportar restituição. E também nós temos aí no caso de imputação a débitos vencidos e não pagos, né, caso o contribuinte aí não possua uma CND ou uma certidão positiva, no caso. Bom, aqui é o EPAT aí, propriamente dito.
Nós fizemos aqui um fluxograminha aqui para facilitar a vida aí dos senhores, e é o mesmo caminho aí, né, praticamente, que é usado também nos regimes especiais, né? Retorna, por favor. O contribuinte entra aí na página da Cefin, né? Depois vamos mandar esse material também para o CRC, para facilitar. Entra aí na página da Cefin, né? www.cefinro.gov.br, e tem a aba aí EPAT, abrir processo, escolher o acesso para o qual deseja abrir o processo. Aí você vai escolher seu tipo de processo. Aí tem o caso do balcão virtual, consulta à legislação tributária, regimes especiais. No nosso caso, seria a restituição, né? Também tem o ROT e também tem a questão da transferência de créditos fiscais acumulados. Vai preencher aí os dados cadastrais. E aqui a documentação, né, do solicitante, né, que é muito importante, que ele vai ter que juntar a documentação comprobatória para que seja analisado. Não menos importante também, que vai finalizar aí a declaração de autenticidade dos documentos. E após ele vai encaminhar para análise aí da agência de rendas, que vai fazer esse saneamento, e depois vai vir para a gerente de tributação para emitir o parecer. Bom, em relação à documentação comprobatória, é muito importante. Vai ter que instruir, fazer a instrução processual de forma correta, no caso, né? Vai ter que juntar as provas. Ele vai ter que juntar a prova do pagamento indevido, a prova de que assumiu o encargo do pagamento, ou que está autorizada a restituição por quem assumiu o encargo, a prova de que não transferiu o crédito da quantia paga indevidamente, e a cópia, né, do cabeçalho da conta bancária, no caso de restituição em espécie. Aqui apenas algumas observações, né? A legislação, já falei um pouco do CTN, a 688, o regulamento, e também aí temos aí o anexo 12, né, que fala a questão dos processos administrativos, e essa IN 40/2021, que trata hoje dos processos virtuais, né, dos pedidos, né, de restituição, de consulta, de regimes especiais na forma virtual. Ele não pode esquecer aí de assinar os documentos, né, com certificado digital, a procuração, né, no caso de ter um procurador, e, lógico, acompanhar o andamento aí do EPAT, lá na aba Meus Processos. Bom, isso aqui, em relação ao prazo, os contribuintes hoje têm um prazo aí para pleitear, né, administrativamente, 5 anos, né, a restituição, contados da data da extinção do crédito, no caso de equívoco e da codificação do montante devido, 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a desconstituição da decisão condenatória, e 5 anos contados da data do pagamento indevido, nos casos de duplicidade e não ocorrência do fato gerador presumido. Bom, hoje os processos na GTRI, eles são analisados aí em ordem cronológica, né? E através da resolução conjunta 008/2020, né, GAB-CEFIN-CRE. A ordem cronológica primeiramente, são analisados os processos que há inexistência de guia a ser baixada, depois os processos de TCD, de IPVA e o de ICMS. Bom, aqui há quantidades aí de processos, né, que nós estamos analisando na gerência de tributação. Aí essa questão dessas informações eu vou passar aqui para a nossa gerente aqui, a Márcia, que ela vai detalhar melhor essa quantidade de processos com que são analisados na gerência. Bom dia. Em 2019, quando mudou a coordenação, e eu saí da assessoria da coordenadoria, fui para a GTRI, a gente encontrou um estoque muito grande de processos de restituição. Tinha um acumulado de mais de 800 a serem analisados. Então, gradativamente, a gente foi intensificando essas restituições, e no ano de 2024, estamos em outubro desta forma. Dos processos protocolados em anos anteriores,
Este ano foram analisados 276. E ainda estão pendentes 116, dos quais 84 já foram distribuídos para análise dos auditores e faltam 32 a distribuir. Do ano corrente, já foram analisados 162. A concluir tem 289, está aí escrito, distribuído só 23 e a distribuir 266. Por que já foram analisados do ano corrente se ainda tem dos anos anteriores pendentes? Por causa da resolução conjunta 8, que fala das prioridades. Se é um IPVA, se é um ITCD, se é uma duplicidade de pagamento ou uma guia de GNRE que não tem vínculo, era para ir para Roraima e pagou para Rondônia, esse tipo de coisa tem que ser analisado prioritário. Então, deste ano, já foram analisados 162 que contemplam estes casos. E vocês podem observar aí que a gente concluiu mais do que tem pendente, tem a concluir 405. E já foram concluídos 438. Então, a gente está conseguindo reduzir o quantitativo de processos. A gente teve umas reduções de pessoal aqui recentemente, mas a gente está esforçando para que o Estado devolva mais rapidamente para o contribuinte. Passa de... Bom, a nossa parte é isso, né? Fizemos aí uma breve apresentação. Agora vamos deixar aberto para as perguntas aí, no que tange aí a regimes especiais, 1473 e restituição de ICMS aí no que couber. Eu? Bom, temos a pergunta da Rosemary Santos. Ela colocou: uma dúvida nas saídas das importações. Vai ser atribuído 4% ou 12%? Aí depende do tipo da mercadoria. A regra geral é 4% de mercadorias importadas com a saída interestadual. Mas temos as situações específicas, eu preciso saber a mercadoria para a gente poder fazer a análise, mas a regra geral, mercadoria importada, é 4% a saída interestadual. Aqui, outra pergunta dela: o imposto normal será os 19,5% nas saídas para fora do Estado? Não, aí a saída para fora do Estado, se não tiver o incentivo, se não tiver o benefício, aí é a alíquota interestadual. Fica limitada a 12%. Se ela fizer a operação interna, não utilizando o incentivo, a operação interna ela vai ser 19,5%. É a alíquota interna ou a alíquota do produto. Aí também tem que ver o produto, ver se ele tem uma alíquota específica. Mas, na regra geral, a alíquota modal interna, 19,5%. A interestadual, sem usar o incentivo, é 12%. A Maria Rita: quando a empresa não for mais utilizar o benefício do crédito presumido, como faz para cancelar? Eu vou mudar um pouco a voz da resposta aqui, deixa o Jair fazer a resposta também, senão vocês vão enjoar da minha voz. Apesar da nossa apresentação ter sido bem curta, né? Se o contribuinte não quer mais incentivo, ele protocola um requerimento pedindo cancelamento. Cancelamento é pedido. Esse é um benefício que é facultativo ao contribuinte. Ele só tem que cumprir as normas, as regras que estão lá. Quando ele escolhe fruir do benefício ou escolhe não fruir. Se ele não quer mais, ele faz um ofício pedindo cancelamento, e o cancelamento será efetuado. E pegando um gancho aqui, ele já faz pedido do cancelamento e da devolução da garantia também. Aí nós vamos fazer a verificação das operações. Devolução da garantia. Não, da devolução da garantia. Pode ser no mesmo processo ou processo separado? Mesmo processo. Preferencialmente o mesmo processo para evitar até despesa e retrabalho. Faz o mesmo processo. Faz o pedido do cancelamento do benefício, né? Por adesão, como o Jair falou. Não quero mais, ou a empresa não quer mais, ela tem o direito de sair do benefício a qualquer momento. Então ela já pode fazer no mesmo pedido o pedido de cancelamento e a consequente devolução da garantia. A Mirli Lima:
A empresa destacou o ICMS a maior na nota fiscal eletrônica. Ele teria que pagar e depois pedir a restituição? Se tiver no prazo para cancelar, pode pedir cancelamento da nota, né? Tem um prazo de cancelamento, não precisaria pagar para depois pedir a restituição. Além do prazo normal, ainda tem possível cancelamento extemporâneo da nota, que dá o tempo dele poder providenciar a declaração, né, a apuração do mês. E aí, com esse cancelamento, ele não entraria na FD e não precisaria pagar essa nota. Próxima pergunta é da Aline Kess. A vedação do direito a crédito que a Lei 1473 de 2005 estabelece inviabiliza que o benefício seja utilizado por empresa que adquire mercadoria do mercado nacional, pois não terá o direito ao crédito e só poderá utilizar o crédito presumido de 85% de mercadorias importadas. É isso mesmo? É isso mesmo. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Aline. Aline, é isso mesmo. Essa lei, na apresentação, eu coloquei que ela deve ser utilizada exclusivamente para operações de importação do exterior. Por que a gente ainda frisa importação do exterior? A gente podia falar simplesmente exportação, né? Mas não é redundância, não. É para dar realmente a ênfase de que não pode fazer uma importação trazendo a mercadoria de outra unidade da federação para cá. É uma importação do exterior mesmo. Então, se a empresa fizer uma aquisição de uma mercadoria no mercado interno, ela está infringindo o dispositivo da lei. Então, essa vedação, ela não prejudica a empresa, ela só vem realmente confirmar o que já estava escrito dessa utilização exclusiva para operações de importação. Na prática, é o CNPJ exclusivo para operações da 1473. A próxima é do Ronilson Costa. A opção pelo benefício indicado nesta lei implica a vedação de aproveitamento de outros créditos relativos à entrada. Quais seriam esses outros créditos? Por exemplo, se ela fizer uma operação de aquisição interestadual, nós tivemos até alguns casos em concreto agora, que as empresas, mais de uma empresa, elas fizeram aquisição de mercadoria dentro do mercado interno. Isso é vedado pela legislação. Por algum motivo, a empresa fez isso, não sei se não observou essa vedação ou alguma coisa nesse sentido. Mas na aquisição que ela fez, a mercadoria veio para cá com destaque de CMS. E a empresa, ela primeiro não poderia ter feito esse tipo de operação. Segundo, em fazendo esse tipo de operação, ela não pode se creditar desse CMS que vem destacado, né? Então, essa seria um exemplo de não aproveitamento de crédito. A próxima é da Rosana Silveira. É necessário uma declaração de desapropriação de crédito por parte do destinatário? Entendi a pergunta. Repete, por favor. É necessário uma declaração de desapropriação do crédito por parte do destinatário? Eu não entendi bem a será pergunta. que é compra por ordem de terceiro? Se for compra por importação por conta e ordem, é proibido, é vedado. Mas eu vou fazer uma resposta aqui, eu não sei se é a resposta para a pergunta que ela fez, a gente não conseguiu aqui entender bem a pergunta. Mas quando ela faz a compra, a importação, a empresa daqui de Rondônia faz a importação do exterior, e ela manda para fora, ela vai destacar o valor integral do tributo, mas ela só vai recolher 15% aqui para o Estado. A empresa que está adquirindo lá, ela vai poder se creditar do valor integral que está destacado na nota fiscal. Então, talvez a pergunta que ela tenha feito era para saber se a empresa lá de fora vai ter que se apropriar só proporcionalmente. Se for essa pergunta, a resposta é não. Ela se apropria do valor que está destacado na nota fiscal. Próxima é do Rondney. Onde está descrito que os beneficiários da Lei 1473 terão um deferimento do ICMS na entrada da importação, conforme mencionado? Para restituir,
está no artigo... Para restituir, precisa de desapropriação. Acho que talvez eu quero dizer, O artigo 5º. se o destinatário A lei apontou fala. o crédito destacado, não dá para ter restituição. Aqui, se vocês falarem, atrapalha o áudio lá. Eles não conseguem entender. No artigo 5º da Lei 1473 fala: fica diferido para o momento das saídas abrangidas pelo artigo 1º dessa lei, ou seu parágrafo único, conforme o termo de acordo celebrado, o imposto devido pelo contribuinte em função da importação. Então, a resposta para a pergunta está no artigo 5º da Lei 1473. Próxima é da Juliane Costa. Os optantes pelo Simples Nacional e recolher o ICMS pelo DAS, de ICMS recolhido anteriormente por ST, poderá pedir a restituição? Também não. Repete, por favor. Os optantes pelo Simples Nacional e recolher o ICMS pelo DAS, de ICMS recolhido anteriormente por ST, poderá pedir a restituição? Ele pagou para ST, declarou no PGDAS como tributado, recolheu pela alíquota do PGDAS como tributado. Quer saber se tem direito a restituir esse valor que ele tributou indevidamente no PGDAS. Não teria, né? Se ele já vem recolhido por ST, você não faz tributação. Porque já está com ST pago, né? Então o pagamento na saída é indevido. Ele tem direito à alíquota que ele pagou no PGDAS, de ICMS do PGDAS. Só que daí a gente não devolve, não é a CEFIM que devolve o que ele declarou no PGDAS. Mas manda A pergunta é essa aqui. bater no próximo PGDAS, né? Tem autorização para isso. Eu acho que Sara que tem um sistema isso, que ela... mas que não é agir. Mas no geral pode, né? Pode, não, sim, é indevido. É devido, Ele pode pedir a restituição desse valor pago no PGDAS. Próxima é da assessoria contábil. A empresa que migra do regime normal do ICMS para o Simples Nacional, saldo credor remanescente e conta gráfica pode ser objeto de restituição para compensação de ICMS, desvinculado de conta gráfica, exemplo, diferencial de alíquota e substituição tributária. Sim, de novo. Migrou do... Você falou era normal, migrou para o Simples Nacional. Esse saldo credor ele pode utilizar para liquidar, para fazer alguma coisa, esse saldo credor morre. Tem que estornar. Ela estorna. Ou a empresa, se ela tem saldo credor, ou ela se mantém no regime normal até encerrar esse saldo credor, ou quando ela migra para o Simples, esse saldo credor ela tem que estornar. Ela não pode usar para pagar ST, ou como colocou ali, ou pagar ST ou pagar a parcela do ICMS no PGDAS. Alguém levantou a mão ali no gabinete da CEFIM. Se a Sandra quer falar alguma coisa, São casos parecidos no nosso equipe escritor, que é a implantação. Às vezes um cara faz história. Criação, o cara tem crédito. Sandra? Aí não. Se ele vai com a mão, leva pé. Tem que abrir o Não sei se alguém pode abrir o áudio ali para o gabinete CEFIM. Sandra está com alguns colegas lá e estão com a mão levantada. Por enquanto isso, se quiser continuar com as perguntas. Bom dia, Miguel, bom dia, colegas. Só um esclarecimento, a pergunta na leitura ficou um pouco complexa, mas no caso do crédito da empresa que tinha um crédito, a conta gráfica, regime normal, e ela migra para o Simples, se ela possui débitos ainda em aberto, antes dela fazer esse fechamento da escrita, o que existe do anexo 9 é a liquidação de débito, né? Por exemplo, mês 10 agora, se ela vai migrar para o Simples, e o mês 10 ela tem um extrato em aberto do 12/31,
e ela tem um crédito, esse extrato 1231, ela pode liquidar nesse crédito a escrita dela da FD para poder utilizar o máximo possível esse crédito para no mês subsequente fazer a migração que ela tem que fazer. Então, essa possibilidade existe, está no anexo 9, é liquidação desvinculado de conta gráfica para guias de entrada do Estado, né? Que a pessoa falou alguma coisa de ST. ST, ele é devido ao anexo 6 do regulamento para todas as empresas, independente de ser simples ou regime normal. Então, no caso de alteração de regime, ela mantém o ST. O ST, ele vai continuar pagando porque é os produtos que estão vinculados no anexo 6. Então, caso ela possua débitos de receitas ainda existentes na forma do regime normal, ela pode abrir o processinho de liquidação nas agências de rendas, liquida aqueles que ainda estão em aberto, e aí, posterior, faz a migração para o Simples. Só para tentar colaborar. Obrigada. É importante esclarecer que ele só pode migrar depois que ele faz essa operação. Então, o que a Sandra colocou, ó, ele faz a operação de quitação do extrato do ST, e depois que ele faz essa quitação é que ele migra. Ele não pode migrar depois... Para depois fazer essa quitação. Pronto. Próxima Tem mais perguntas? é do Cleiton. Em relação aos processos de restituição de créditos fiscais, temos um processo o qual foi feito físico, gerando um número de 100. Consultei agora e aparece como processo recebido na GETRE em 28/5/2024. Nesse sentido, qual seria o prazo para análise e liberação do fisco do direito ao contribuinte? A demora está atrelada à alta demanda ou falta de efetivo para análise e decisão? Os dois motivos. A gente, atualmente, esse mês, nós temos 3 auditores para analisar a demanda do Estado todo. E de 13 a 15 processos por auditor mês, tendo as prioridades. Eu não sei qual que é o caso desse de maio. A gente teve, de julho até agora, a gente perdeu o efetivo de 3 auditores, eram 6, agora só tem 3, e aí a gente tem que fazer redistribuição de processo, então... Mas de toda maneira... teria que olhar o caso específico para ver o que é. Entrando em maio de 2024, se ele não entrou nos casos de prioridade, eles só serão distribuídos no ano que vem, porque nós não terminamos ainda os de 2023. Os de 2024 só foram analisados os de duplicidade, IPVA e TCD. Se ele é ICMS normal, não pago por duplicidade, ele só vai ser distribuído no ano que vem. E lembrando que no início da gestão, né, de 2019, a gente estava analisando os processos de 2019. Não, 2010. 2009 está analisando 2010. E agora não, já estamos analisando de 2024 já. Próxima é da Roberta. Quando a empresa possui regime de dilação de prazo, ela pode utilizar o crédito presumido? Depende, o crédito presumido, ela quer utilizar com base em quê, né? Tem que ver ela tem que ter um regime especial que suporte ela utilizar o crédito presumido. Se não tiver nenhuma vedação de utilização dos dois, pode sim. Mas eu preciso saber no caso concreto aí qual seria a situação. Em regra, se não tiver vedação, ela pode utilizar. Bruna Cristina Oliveira. Por que os créditos não estão sendo transportados dentro do SPED para serem aproveitados quando retificado a menor? Não estão sendo transportados dentro do SPED.
Coitados, com identificada menor. Entendi. Acho que ele achou que eu tinha. Vamos ver se o Flávio vai responder. Porque é o quarto. Ele pagava 10, pagava 8. Meninos, a gente está aqui com o Alisson. Podemos contribuir, Miguel? Sim, pode, sim. Faça favor. O Alisson é o auditor-chefe do núcleo do SPED, está aqui conosco também. Pela lógica que foi escrito o comentário aqui, não teria razão, né? Porque a informação, a SPED, a FD é declarado pelo contribuinte, a informação do saldo, se for saldo credor do mês, ele tem que ser transportado para o próximo mês, ele tem que ser igual, e quem declara é o próprio contribuinte. Quer fazer mais algum comentário, Alisson? Uma coisa, às vezes acontece reiteradamente perguntas lá para a gente, e alguns contribuintes ainda têm dúvida com relação ao processamento da FD, tá? Então, assim, o crédito só é transportado para a FD do período seguinte se o período anterior teve a sua FD processada, tá? E é sempre bom o contribuinte estar acompanhando, após o envio da FD, esse processamento, tá? Lá no portal do contribuinte, nós temos um módulo chamado Gian SPED, ele pode estar consultando uma segunda via do recibo que é emitido pela própria CEFIM, né? Então, assim, ele garante que aquele arquivo foi processado e caso haja um transporte de saldo para o mês seguinte, ele pode estar utilizando essa próxima competência. Ou seja, pode ser que ele tenha feito uma retificação de um SPED anterior, o SPED inicial que ele mandou tinha um crédito de 100 mil, ele retificou para 50, só que a segunda retificadora não processou, ele apenas enviou. Então, tem que acompanhar lá, verificar se realmente isso ocorreu. Se isso ocorreu, ele tem que ver a notificação, o que teve de falha, para ele fazer a correção, e aí sim ser validado essa retificadora. Validou a retificadora, vai capturar o valor informado pelo contribuinte. Próxima é da Juliane Jovino Ferreira. Empresa com benefício não utiliza o crédito das notas de entrada, certo? No caso da venda, destaca-se o ICMS e a nota precisa ser devolvida. Quando não der tempo para cancelar, aquele ICMS que vai retornar na entrada pode ser utilizado, sendo que um mesmo saiu na venda? Essa pergunta foi feita em qual horário? Qual horário aqui, para a gente poder ler a pergunta? Às 9h48. 9h48. Só um pouquinho, só. 9h48. Passou. Vai, né? Esquece aqui. Não, depois dessa. Essa foi o que o Márcio respondeu. Os créditos estão sendo retornados. Empresa com benefício com FIDER. Não é isso não. É da Juliette? Isso, Juliette Jovino. Tá, empresa com benefício como FIDER. O FIDER não é um benefício. Aí nós temos algumas leis que exigem o FIDER como contrapartida. Então, eu não consigo identificar dessa maneira qual seria o benefício da empresa. Por exemplo, a 1463 tem a obrigação de recolher FIDER, o atacado tem que recolher FIDER, a 1558 tem que recolher FIDER. Então, cada uma delas tem uma particularidade. Eu não consigo, dessa maneira aqui, identificar qual o benefício. Vamos tentar aqui interpretar o que ela estava perguntando. Pelo que eu entendi da pergunta, é que são aqueles casos de devolução. Por exemplo, a empresa tem um benefício, não sei se é exatamente isso, o que eu entendi ali foi assim, a empresa tem um benefício de crédito presumido. Aí ela destaca, ela fez a venda, destacou. E por algum motivo, essa mercadoria foi devolvida. Só que essa empresa que tem um benefício aqui, que destacou vendendo, não pode usar outros créditos, só o crédito presumido. Quando ela recebe uma devolução, ela vai ter um destaque também. O que acontece? Quando é dentro do mês,
Uma nota anula a outra, resolve, não houve o desembolso, o desencaixe, né? Não tem problema, foi só documental. Virou o mês, ele pagou a FD, a diferença lá no percentual. Então, ele vai se creditar do percentual do quanto ele pagou. Inclusive tem uma discussão com a GETRI com relação a 1473, que nós estamos alinhando, porque os benefícios fiscais ele tem que fazer interpretação literal. E na lei da 1473 não prevê esse dispositivo de devolução. Na 1558 prevê. Então, o que acontece? A gente fala assim, você recolheu, você destacou os 12, né, se você vendeu interestadual, mandou para o seu cliente, mas você pagou 15% disso. Então, quando você recebe o crédito, você vai se creditar só dos 15% que você efetivamente pagou. Por isso, aí lá na Espírita, você faz um estorno do crédito presumido, você faz um crédito do crédito que está na nota, mas você faz um estorno de crédito presumido para dar a diferença dos 15% que você efetivamente pagou. Não, pelo que eu entendi da pergunta, foi isso. Mas aí tem que ver a particularidade da norma que está sendo regida o caso. Que está regindo o caso, por exemplo. Próximo é do Diogo Félix da Silva. Nota fiscal emitida sem ICMS. Ao fazer a nota complementar dentro do mesmo período, o ICMS pode ser recolhido ao fazer a entrega do SPED, ou deverá recolher via denúncia espontânea. Dentro do mesmo período. Nota complementar dentro do mesmo período é só lançar no próprio FD as duas notas, tanto com sem o débito quanto a complementar. Assim, dentro do período não tem por que fazer mudança espontânea. É só fazer a nota complementar e escriturar a nota fiscal complementar. Ele vai gerar o débito automático no próprio período. Fazer vinculação da nota, a nota complementar. A complementar ela emite como nota complementar, vincula a nota fiscal que está referenciando e escritura no próprio período. Não precisa fazer denúncia espontânea. Próximo é da Rosana Silveira. Para restituir, preciso de uma declaração de desapropriação para o processo de restituição? Rosana Silveira. Para restituir, ela contextualizou aqui em cima. Nos casos de tributação de mercadoria sem incidência, fatura mercadoria sem incidência semestre. Para restituir. Desapropriação. Ela quer dizer sobre a transferência do crédito do... Precisa de uma declaração toda destinatária, por exemplo, não se apropriou do crédito. Entendeu? A só declaração do destinatário, a simples declaração do destinatário, eu acredito que não dê suporte à restituição, porque ele tem um documento fiscal e o crédito do pagamento indevido foi transferido. E nessa hipótese, você tem o inverso da restituição. O contribuinte de fato é o contribuinte de Isso. É se ele tiver autorização do contribuinte de fato, que nesse caso não aproveitou o crédito e autoriza ele a restituir. No caso do contribuinte de fato, aí sim. Aí a prova de que ele assumiu. Isso aí, quem assumiu o encargo autorizou ele a restituir. Próxima é da Maria Feitosa de Souza. Os processos de solicitação de compensação via conta gráfica com valor superior a 1.000 UPF é enviado para Porto Velho. Estes também são analisados pela mesma equipe que analisa os processos de restituição? Hoje todos são analisados na G3. Mas que compensação Mas de compensação não. Liquidação. Compensação via conta gráfica. Temos compensação em conta gráfica. Compensação em conta gráfica, valor superior a... Entendi que era crédito fiscal. Mas foi crédito Essas fiscal são avançadas, né, para a restituição. Todos são analisados na G3. Sim, todos são analisados pela G3. Próximo é do Ronilson Costa. A empresa que possui benefício FIDER
pode-se creditar dois ICMS, dois fretes do Código Fiscal de Operações e Prestações 2353? Não, não pode. Entra naquela vedação dos outros créditos. A Maria Rita. Uma indústria de café optante pelo Simples Nacional, que recolhe um ICMS-CT a maior, pode ser pedido a restituição desse valor pago a maior. No momento atual, ela é regime normal. Nesse caso, ela liquida ou restitui? A restituição, nesse caso, vai ser deferida em crédito fiscal para liquidar débitos na conta gráfica dela. Próxima é da Eidiane Leite. O ICMS pago erroneamente no DAS do Simples Nacional não pode ser restituído pelo site do Simples Nacional. Como fazer esse processo no EPAT? Quais documentos são exigidos? O caminho para protocolar o processo é aquele mesmo lá do processo eletrônico de restituição que a gente apresentou. Aí, os documentos exigidos vão ser os documentos que identifiquem, né, a pessoa que está pedindo, constituição da pessoa jurídica e provas de que realmente o pagamento foi realizado de forma indevida, que realmente aquela parcela do imposto compôs o DAS que foi pago. E, enfim, aí tem que analisar o caso concreto para saber quais documentos devem ser juntados, né? Ressaltando que quando chega um processo, se for necessário alguma outra instrução para gerar a convicção de que o imposto realmente foi pago indevidamente, a gente notifica o contribuinte, a notificação vai ser realizada dentro do EPAT. Aí, por isso é importante acompanhar o EPAT lá dentro do portal. E daí a gente descreve o que for necessário para ser juntado para poder ser deferida a restituição. Próxima pergunta é do Valdeci Ribeiro Silva. Por que este processo de compensação não faz igual na base da Receita Federal, onde o próprio contribuinte faz a compensação e a Receita Federal analisa depois? A gente tem algumas situações até que é dessa forma, né? Por exemplo, o ressarcimento de ICMS-ST, ele é uma forma de restituição. Aí a pessoa faz a restituição, faz o ressarcimento lá na conta gráfica e aí depois essas operações são avaliadas pela CEFIN, né? Como todas as demais operações. Se tiver algum equívoco, aí é notificado para fazer a regularização. E daí tem algumas hipóteses que ainda não foi possível implementar dessa forma. Valorização. E isso para fins de cumprimento da legislação da Lei Candir. E fica a sugestão. Anotado. Fica a sugestão. O Diego Caetano. Empresa optante pelo Simples adquire veículo para transporte. Muda para o regime normal de tributação. Pode se aproveitar do SIAP deste veículo após a mudança do regime? É que essas operações do Simples, ele tem uma previsão específica, tem um anexo específico do Simples Nacional que trata tanto do aproveitamento do crédito que tinha em conta gráfica quando se torna empresa do Simples, quanto com relação a esses créditos quanto com relação a esses créditos referentes aí à mercadoria que foi adquirida durante o período que a empresa esteve no Simples. Aí,
são operações bastante específicas, a gente talvez não vai ter aqui de cabeça assim, a letra da norma, mas só que está no anexo 8 do regulamento, a forma como ele poderá se apropriar desse crédito. Se quiser dar uma olhadinha lá. Esse aí só não sabe. Que é bem específico, né? E a colega especialista nesse setor não está aqui. Aí nós temos uma auditora só que trabalha com Simples Nacional, na gerente de fiscalização. Essa daí foi Mas, de toda forma, no anexo 8 do regulamento, tem assim, o passo a passo dessas situações, inclusive com relação àquela pergunta anterior. O Ronilson Costa. Por que a CEFIN não permite gerar um autolançamento do documento de arrecadação de receitas estaduais 6300 no portal através do certificado do contribuinte, somente com login e senha? Tá, essa situação, eu nem sabia que ela já tinha sido parametrizada dessa maneira. Foi um pedido nosso interno para que não tivesse essas opções de fazer com certificado digital e com login e senha. Por quê? Nós tivemos várias situações de contribuintes que fizeram o autolançamento para fazer recolhimento, inclusive do FIDER, em duplicidade ou com valor errado, e depois eles não conseguiam fazer a exclusão. Eles mesmos gerais não conseguiam fazer a exclusão, porque eu acho que o certificado estava travando isso. E quando faz com login e senha, aí já permite que a própria pessoa que fez o lançamento, que ela faça a exclusão daquele DARE lançado em duplicidade, daquele lançamento feito em duplicidade. Então, isso foi para evitar problemas que estavam se repetindo em uma proporção até bem considerável. Considerável mesmo. A Juliette. Empresa com benefício como o FIDER não pode utilizar o crédito das notas de entrada, certo? No caso da venda, destaca-se o ICMS e a nota precisa ser devolvida. Quando não der tempo para cancelar aquele ICMS que vai retornar na entrada, pode ser utilizado, sendo que o mesmo não saiu na venda? Caso eu esteja equivocada, peço perdão pela pergunta. Respondida. Essa pergunta não foi respondida. Eu acho que já passou. Essa aí, Miguel. Essa foi da Juliette, não foi? Isso. Já foi. Essa já foi respondida. Foi que ele falou de 948. Que na 1473 não prevê, na 1558 prevê a sistemática. Essa foi respondida. O Paulo Luz. Poderiam esclarecer sobre liminar quanto à suspensão da cobrança do diferencial de alíquota, que realmente procede? Teve algumas ações com relação ao diferencial de alíquota do Simples Nacional. Em algumas ações foi deferida liminar, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia suspendeu, tem suspendido essas liminares. No início, quando iniciou o ajuizamento dessas ações, teve algumas ações coletivas que daí abrangeriam vários contribuintes. Essas ações, hoje, estão com liminares suspensas, então não tem liminar produzindo efeito nesse momento. E ações novas que são ajuizadas, eventualmente é deferido liminar e a PGE atua junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para suspender essas liminares também e tem obtido êxito. Então, hoje, apenas algumas empresas devem estar com liminar vigente, né? E está nessa situação aí, que essas liminares, na sequência, acabam sendo suspensas, e daí tem que aguardar a tramitação do processo para ver aguardar o trânsito julgado a decisão. Paulo Giovanni Alves. A empresa está no regime normal e possui créditos em conta gráfica e vai migrar para o Simples Nacional. Tem direito à restituição do crédito que sobrou em conta gráfica? Já foi também. Já foi.
Essa resposta foi feita pela Sandra, né, no anexo 9. Pode. Foi feito pela Sandra. A previsão está no anexo 9 do regulamento. Foi respondido. Pode falar o dispositivo aí. Não, tem no anexo 8, tem acho que o artigo 5º lá, traz uma disposição específica acerca disso também. Quando a empresa estava no regime normal e ela é enquadrada no Simples Nacional, ela faz uma apuração com relação ao estoque que ela tem, apura o diferencial de alíquota do Simples Nacional que deveria pagar com relação a essa mercadoria e apura os créditos que tinha relativos à entrada dessa mercadoria. Se tiver diferencial de alíquota a pagar, aí ela deve pagar a diferença no prazo que tem estabelecido na legislação. E daí, se sobrar crédito, se desse cotejo sobrar crédito, aí esse crédito é movido por conta corrente do contribuinte e ele pode liquidar débitos depois de vincular de conta gráfica. Colegas, eu vi que tinha uma pergunta, eu peço desculpa, a gente estava ocupado aqui numa outra reunião, referente crédito de ativo imobilizado, né, que sobrou na escrita fiscal da empresa que é regime normal e vai para simples. O que ocorre? O anexo 8 fala sobre isso, o anexo 9 fala sobre liquidação, mas essa questão dos créditos do Simples Nacional, quando ele passa, está no artigo 40 do próprio regulamento, né? Quando tem saldo credor, o que ocorre? Tanto de ativo quanto de DA só porque está tendo outra reunião, estoque final de empresa, DA de ativo, poderá ser montado um processo, conforme o artigo 40 do regulamento, na agência de rendas e, posterior a isso, o auditor vai fazer uma análise, o delegado vai fazer a confirmação dos fatos e esse crédito, desde que comprovado que é o saldo remanescente, ele é homologado pela regional, pelo delegado, e inclui numa conta corrente crédito, né? Então, eu tinha um crédito, 1,48 avos no ativo, e sobrou 3 parcelas desse ativo, e eu passei do normal para o simples. Eu tenho que fazer toda essa comprovação, protocolar o processo numa delegacia regional, o auditor e o delegado vão analisar os fatos. Estando na norma, artigo 40 do regulamento, será homologado, esse crédito restante incorpora a conta corrente crédito, e na conta corrente crédito, a empresa que saiu do normal e foi para o simples, ela poderá fazer a baixa nos pagamentos de guias de entrada, igual é a liquidação de débito para o regime normal. A conta corrente crédito, ela liquida débitos de entrada para Simples Nacional, Produtor Rural e MEI, tá? Então, a sobra de crédito de DA de estoque comprovado, de ativo imobilizado permanecente, poderá ser solicitado mediante processo na agência de rendas, onde vai constituir essa conta corrente crédito para aproveitamento futuro. Próxima pergunta é do Ronilson Costa. Uma empresa recolheu, por exemplo, 10.000 EARE 1212. Foi feita a retificação do SPET, gerando um novo valor de 4.000. O crédito de 4.000 terá que abrir um processo de restituição de crédito para aproveitar o crédito nas próximas escriturações? Pergunta é aquela lá. Tá, nesse caso, sim, tá? Pelo que eu entendi, ele pagou 10 mil em um mês, pagou, efetivamente pagou, né? Nos próximos meses, ele identificou que pagou isso devidamente, retificou o PGDAS, ao invés dos 10, gerou uma guia de 4 agora, gerou débito de 4.
Como ele já pagou 10, essa diferença de 6, ele tem que pedir restituição, em crédito, né? Aí, quando for autorizada a restituição, ele vai lançar naquele mês esse valor de 6 mil que vai bater nos débitos daquele período. Sim, tem que estar com o pedido de restituição, foi pago indevidamente. Aí crédito nas próximas escriturações lá. Exatamente isso. A Jéssica e Jeane. Temos o processo de regime especial de exportação no EPAT, registrado no mês 5 de 2024, e o mesmo ainda aparece no sistema como em andamento, na GTEC. Porém, não abre para maiores esclarecimentos e ações do contribuinte. Nesse sentido, podemos entrar em contato por e-mail para ter maiores informações da situação do processo? Jéssica, pode sim. Pode mandar um e-mail agora mesmo, que eu já peço para o pessoal dar uma olhada lá e a gente já responde hoje a situação do processo. Passa o número do processo, por favor, no e-mail gtec@cefim.ro.gov.br. Se você quiser ligar agora também, pode ligar ali no telefone nosso da gerência, passar o número do processo. Nós não temos processos, os processos nossos ali são 15, 20 dias no máximo ali para análise. O processo está numa situação normal, ele já tem análise. Provavelmente tem alguma pendência e geralmente nós informamos por e-mail as pendências. Ou fazemos a informação por e-mail, ou fazemos a informação dentro do processo do que está acontecendo, se tem alguma documentação que está precisando ser complementada ou alguma situação esclarecida. Mas pode mandar no e-mail da GTEC, coloca o número do processo e eu peço para verificar e a gente responde hoje qual é a pendência. Última pergunta é do Cleiton. Como o Estado vê a possibilidade de regime especial de parceria rural entre pessoa jurídica com produtores rurais PF, parceiros para centralizar as operações rurais da empresa? Exemplo, a empresa PJ compra insumos para o plantio e faz na área desses produtores parceiros. A colheita será feita e a mercadoria entregue à PJ para venda posterior aos parceiros conforme contrato de parceria e, consequentemente, os impostos devidos na venda. Existe essa possibilidade de centralização? Nesse modelo descrito, eu não tenho conhecimento. Achei até interessante a maneira que foi colocada. Se assemelha muito a uma associação, uma cooperativa, né? Não sei se seria esse a denominação jurídica para essa situação, mas é interessante. Eu sugiro ao Cleiton entrar em contato aqui conosco, tanto na gerência de incentivo tributário, quanto na gerência de tributação, a GETRI, que é a gerência aqui do Márcio, colocando mais detalhes dessa situação para a gente poder fazer análise. E nós verificamos se a nossa legislação acoberta esse tipo de operação e se ele, inclusive, tiver alguma notícia de algum outro estado que tenha uma legislação que acoberte esse tipo de situação, pode mandar para a gente aqui que a gente analisa, verifica a situação que os outros estados trabalham, se isso existir. Mas hoje a gente não tem, eu não lembro de alguma situação na legislação que acoberte esse tipo de situação, não. Temos mais uma pergunta aqui do José Gilmar. Por que a contribuição FIDER já foi informado no SPED, não gera o lançamento no portal do contribuinte, sendo necessário efetuar o autolançamento? Tá, essa situação, o FIDER, realmente, não só o FIDER, como os outros fundos também, que eles são preenchidos ali, a exceção do FECOEP, FITA, ProLeite, o FIDER, acho que o ProCafé também, Fundate também, eles só são informativos no SPED, eles não geram um lançamento. Tem que ser feito um autolançamento para realmente gerar esse valor. Nós já tivemos até algumas propostas analisando para poder fazer uma alteração disso, mas nunca evoluímos nesse sentido, porque, no nosso entendimento, o autolançamento estaria suficiente. Mas a gente não descarta essa possibilidade, não, de colocar em outro lugar dentro do SPED para realmente gerar o lançamento na escrituração fiscal.
Então, foi somente essas perguntas. Resolveria muito problema. De bom. Bom, então, se acabaram as perguntas, da nossa parte, A gente acho que leu, o recado está a gente concluído. leu aquele do processo que... Qual? A Márcia está achando algum ali que ficou sem responder. Eu li uma questão de alguém que disse que foi perdido o processo, que era de restituição. Liga no ramal 1064, eu vou procurar ele, porque eu não sei de nenhum processo que tenha sumido, não. Tá? Tô lá. Sabe que sumiu? Não, mas eu estive ausente no mês de setembro, então se alguém perguntou durante esse mês e não foi encontrado o processo para dizer em que situação que está, ou manda e-mail no Getri, ou no Márcia, ou liga no ramal 1064 que eu respondo, tá bom? Ah, sim, eu achei aqui. É do Cleiton, isso aqui é do Cleiton, processo de inscrição. Liga nesse número desse ramal que a Márcia falou, 3211-6100, ramal 1064. 1064, e informa o número do processo físico. Ajuda a gente a tentar identificar. Algumas situações de processos que estavam como processo físico e constam como encerrados ou arquivados, eles foram migrados para o SEI. Né? Então, pode ser uma situação dessa. Esses dias aconteceu com a gente ali, estavam procurando um processo e ele aparecia como baixado, como arquivado, mas é porque esse processo foi migrado para o SEI e ele está tramitando no processo eletrônico. Eu já coloquei lá na apresentação, mas... Acho que não tem mais pergunta, né? Alguém mais? Alguma dúvida? Se não tiver mais pergunta, eu acredito que a gente possa fazer nossas considerações finais, né? Você pode fazer, Miguel, aí depois a gente passa a palavra para o coordenador, né? Que ele está em sala. Certo. Bom, eu queria agradecer a participação, agradecer o tempo que o CRC nos disponibilizou. É muito importante para nós esse esclarecimento, essa colocação, ajuda a CEFIM a esclarecer alguns pontos, a divulgar alguns benefícios, né? Porque os benefícios eles dão um trabalho danado para serem desenhados, serem modulados aqui, e depois a gente quer que eles realmente sejam utilizados. Isso traz desenvolvimento para o Estado, isso traz desenvolvimento para as empresas, isso traz arrecadação para o Estado. Quando o Estado cresce, as empresas crescem, e isso todo mundo se beneficia desse ciclo. Agradecer quem participou, ouvindo, agradecer quem participou com a gente aqui, ajudando nas respostas, e colocar a nossa gerência ali, a GTEC, falando aqui pela nossa equipe, à disposição de esclarecimentos, de dúvidas, de alguma orientação, inclusive está dentro da nossa competência de fazer orientações sobre a legislação, e cada orientação que a gente passa, quando ela é bem transmitida e ela é bem recebida, ela evita alguns problemas no futuro. Então, essa parte da orientação a gente tem muito forte dentro ali da gerência, porque evita, a gente tem às vezes um trabalho a mais para poder fazer uma orientação bem feita, mas isso evita muitos outros retrabalhos, muitos outros problemas no futuro. Então, da minha parte da Digitec é isso, fazer o agradecimento a quem participou, a quem ouviu, a quem participou com a gente aqui respondendo, passar aqui para o Márcio para fazer as considerações dele. Tá? Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, agradecer a Rosa aí, né, Rosa, pela oportunidade, o seu Jair. E até amanhã, né? Porque, na verdade, nós estamos de volta amanhã. Agradecer, igual o Miguel está falando aí, é muito importante, né, essa questão dessa orientação. Até hoje o físico é um físico mais orientativo, né, pelo próprio Fisconforme hoje, né. Já mudamos aí a nossa filosofia de trabalho e agradecer aqui aos colegas presentes aí que ajudaram nas perguntas, tá, e estamos aí, a Getri sempre está à disposição, tá. Os meninos aqui, todo mundo aqui é a cabeça pensante, hoje aí da CEFIM, o clube também é a GTEC, tá, e sempre estamos aí hoje à disposição. Muito obrigada, meninos. Vou agradecer aqui os nossos participantes, né? Agradeço a equipe da CEFIM, agradeço a todos vocês, né, por essa parceria, a todos os participantes, né, com suas perguntas, que contribuíram positivamente com o nosso evento. Eu acredito que muita gente tirou dúvida, né,
as pessoas ficaram bem mais esclarecidas com aquelas dúvidas, né, que precisavam tirar. Agradecer aos nossos conselheiros pela participação, né, que estão aqui presentes na sala, o Valdenilson, de Paraná, a Adélia Lopes, lá de Guajará-Mirim, o José Cláudio, que é o nosso ex-presidente, o João Marcos, que está aí também presente, alguns colegas, né, contadores do interior, tem vários aqui na sala, Janaína, Edson, professor Edson, lá de Paraná, Janaína de Vilhena. Bom, agradecer a todos a participação, né, nesse quarto dia, né, e amanhã teremos aí o nosso quinto dia e último dia, né, que pena, né, que está acabando a semana do ICMS, está tão gostosa que se continuar mesmo, né, todo mês seria bem interessante. Bom, e passo a palavra para fazer as suas considerações finais, o Antônio Carlos, né, que está também aqui presente junto com a gente. Eu vou compartilhar as considerações de hoje aqui com a secretária, onde tem o general, o coronel, repassa a palavra. Luiz, dê a para o auditor de carreira. O nosso comandante aqui é o Antônio Carlos e sua equipe, né, que estava aí discutindo sobre os temas que tanto interessam, né, aos contadores e a nós, enquanto administração tributária. É muito bom a gente ter essa interação. Fico feliz que a semana esteja rendendo bem, Rosa, que esteja sendo produtiva e que a gente consiga, amanhã, nesse encerramento, ainda levar temas ainda mais relevantes. Vamos tratar de regimes especiais, a questão dos atacadistas, temos, sem dúvida, muitos temas que afetam o dia a dia aí dos contabilistas e poder ter esse momento de interação, de tirar dúvida, de dialogar, é fundamental. Então, só agradecer muito ao CRC pela parceria, pela organização, aos contabilistas por estarem dispostos a buscar esse conhecimento e a contribuir para que o ambiente tributário em Rondônia tenha o máximo de conformidade possível. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu só ia acrescentar que isso aqui está igual ao Facebook, o melhor são os comentários, viu? Verdade. Facebook é coisa de gente antiga, Antônio. Eu só tenho Facebook. Já aviso, eu não tenho Instagram e nem vou abrir, pode ficar tranquilo. Só que me pagar. De graça, não. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Até amanhã a todos. Até amanhã. Mesmo horário, gente. Último dia, vamos nos preparar aí para as perguntas. Valeu, abraço. Abraço. Tchau. Gente.